Graça e paz, irmãos. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho de Lucas e façamos a leitura do capítulo de número 15. Os presbíteros estavam brincando porque todas as leituras hoje são longas. Eu digo, é porque você não viu o sermão. Mas ninguém tem compromisso aqui depois, então, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nos diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte de bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, que belas palavras, que bonitas histórias o Senhor nos conta. Passaremos ao Senhor o tempo inteiro ouvindo o Senhor contar histórias para nós. Mas, Senhor, como é bom saber que quando o Senhor conta-nos histórias, o Senhor está querendo nos ensinar algo.
Por isso, Senhor, primeiramente, Senhor, aclara a nossa mente para que possamos entender essas histórias. Para que possa, Senhor, se tornar claro para nós o que o Senhor queria nos ensinar quando contou cada uma delas. Mas principalmente, Senhor, move os nossos corações. Dá-nos, ó Senhor, corações ensináveis, que ao ouvir essas histórias, possam compreender quais são os seus lugares e assumirem compromissos com o Senhor nesse processo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala conosco hoje de noite. Esta é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Michelangelo Caravaggio era lá na década no período de 1600 e pouco, até 1610 mais ou menos, o século XVI e século XVII, ele era um dos pintores mais importantes da época. Era uma figura extraordinária, pintou quadros incríveis, especializado principalmente em pinturas sacras. Uma das obras muito grandes que ele fez, tinha a Maria Madalena, obras muito bonitas. Se especializou numa categoria muito específica, com sonhos, com sombras e luz. Obras muito bonitas, pintou catedrais e assim por diante. Mas, meus irmãos, Caravaggio não tinha uma boa reputação. Caravaggio, meus irmãos, na verdade era extremamente violento, gostava de brigar. Até que, meus irmãos, em meio a essas brigas dele, lá no ano de 1590, aliás, no ano de 1606, especificamente dia 29 de maio, numa dessas brigas dele, ele acabou matando um rapaz, Anúcio. Matou esse rapaz, por conta disso foi condenado à morte por assassinato, fugiu. Começou a fugir a partir dali, meus irmãos, passando por vários lugares, passou por Nápoles, Roma, foi para Malta. Em Malta, inclusive, chegou a fazer parte da Ordem de Malta, mas precisou fugir de lá por causa de uma briga. Foi para a prisão, fugiu da prisão, voltou para Roma, foi para a Cilícia, foi para Nápoles. Não tinha jeito, para todo canto que ia, sempre arranjava confusão. Numa determinada vez em Nápoles, pegou uma briga com os caras lá, a briga foi tão grande que os caras desfiguraram a cara dele de tanta pancada que deram. Meus irmãos, uma vida extremamente violenta de um homem agressivo, descontrolado, desmantelado. Mas é interessante, Roma nunca se preocupou com isso, sempre contratava ele para fazer obras de arte. As pessoas amavam as obras de arte dele. E se encantavam quando ele, por exemplo, resolvia pintar sobre a graça, sobre o amor de Deus. Era sempre bonito. Mas ninguém gostava muito de chegar perto dele não, porque ele não era gente boa. No final das contas, meus irmãos, lá em 1610, o Papa resolveu conceder perdão para ele, ele juntou um bocado de quadro, resolveu ir para Roma para agradecer e morreu na metade do caminho. Nem sequer chegou a Roma. Mas é interessante ver uma coisa que acontece com o caso de Caravaggio. Como nós gostamos de ver a graça pintada por um homem que não foi alvo da graça. E como, de alguma forma, nós preferimos que seja assim. Que a gente gosta de se encantar com a graça lá fora, olhando de longe. Mas, às vezes, a graça quer se manifestar tão perto da gente, a gente não gosta de ver. É interessante ver, meus irmãos, como nós somos capazes de fazer encomendas religiosas de pintura sobre graça, mas nós não gostamos de ver cenas de graça, às vezes, dentro da própria igreja. Nós não gostamos de ver cenas de graça perto de nós. É interessante como nós conseguimos apreciar a obra da redenção numa figura, mas não conseguimos apreciar a obra da redenção perto de alguém que nós julgamos que esse merecia o inferno e ir para ele de cabeça para baixo. É justamente sobre esse tipo de reação, meus irmãos, que o texto que nós acabamos de ler está tratando. Lucas, meus irmãos, escreve de uma maneira bonita e especial. Lucas se preocupa em dar uma ordem cronológica para Teófilo. Ele quer mostrar e contar a história um passo depois do outro. E não só isso. Ele também traz uma série de informações novas, já que ele tinha levantado muitas narrativas de pessoas, testemunhos, ele tinha anotado esses testemunhos, e por isso ele traz histórias que ninguém mais traz, como por exemplo, a dracma perdida aí do versículo de número 8 e a parábola do filho pródigo. Essa parábola da ovelha perdida vai aparecer em outro canto, mas lá aparece inclusive com outro sentido. Aqui no caso em especial, meus irmãos, o texto nos diz que Jesus se encontra pregando o evangelho, e do nada o texto diz que Jesus estava juntando perto dele o pior tipo de gente. Versículo número 1 diz que estavam se aproximando de Jesus todos, os publicanos e os pecadores. Publicanos, meus irmãos, o próprio nome já diz, eram funcionários públicos. Pessoas que trabalhavam para Roma, geralmente cobradores de impostos. Eles eram vistos como traidores por dois motivos. Primeiro, porque trabalhavam para o inimigo. Trabalhavam cobrando imposto para Roma. Então, eles trabalhavam dentro de Israel, trabalhando para o inimigo. Segundo, porque roubavam.
Era muito fácil para eles tirar uma boladazinha para eles, porque enquanto eles cobravam o imposto, uma porcentagem ficava com ele. Então, se eles cobrassem o imposto a mais, eles tiravam até mais, então eles geralmente roubavam. Mas é interessante você encontrar Jesus comendo na casa de publicano, e como se não fosse pouco, Jesus tinha um dos discípulos, dos apóstolos, que era publicano, inclusive estava na coletoria no dia, quando Jesus o chamou para segui-lo. Então, de fato, Jesus, meus irmãos, andava com esse tipo de gente. Mas o texto diz que também que ele andava com pecadores, pessoas de má reputação. Não eram necessariamente pessoas depravadas, mas pessoas que tinham feito alguma besteira na vida e que isso tinha manchado a vida dela para sempre. Essas pessoas eram consideradas indignas. Por uma vez, os fariseus já tinham reclamado dos discípulos. E tinham dito lá atrás, os discípulos, seus discípulos, vivem confraternizando com gente que não presta. Esse tipo de gente a gente não pode se envolver. Agora eles estão mais descarados ainda. Eles agora acusam o próprio Jesus, dizendo, você se mete com gente que não presta. E é interessante ver o texto dizendo que todos os publicanos, então não é metade, um pouquinho, é muita gente, porque de alguma forma parece que Jesus atraía esse povo para perto. É claro, o próprio Jesus oferece, meus irmãos, numa pregação, doce e acolhedora, o que possibilitava que os pecadores, por piores que fossem, se sentiam acolhidos por ele, coisa que os fariseus não fariam. Os fariseus, pelo contrário, bota para longe esse tipo de gente, porque a gente não quer nem sequer chegar perto. Jesus acolhia todos eles. Os fariseus, então, começam a murmurar e reclamar. Dizem, como é que esse camarada faz isso? Como é que esse camarada se junta? E pior, versículo número 2, come e bebe com eles. Esse recebe pecadores. Então, em outras palavras, Jesus tinha comunhão com gente que não presta. Não, eles não estão preocupados com a reputação de Jesus. Eles estão simplesmente dizendo que, por Jesus se juntar com esse tipo de gente, logo, Jesus é esse tipo de gente. Afinal de contas, quem com porco vive, farelo come. Então, é óbvio que Jesus deve ser um desse tipo de gente. A acusação é séria, meus irmãos, porque eles não conseguem conceber como Jesus pode acolher esse tipo de pessoa. É essa reação desses homens, meus irmãos, que mostra o coração deles. O coração deles era simples. Para eles, ou você era uma pessoa boa e que ia para o céu, ou você era uma pessoa mal que merecia o inferno. Essas pessoas com quem Jesus se confraternizava, obviamente só mereciam o inferno, não mereciam ir para o céu. Consequentemente, não fazia sentido Jesus estar com eles. Eles não queriam saber de conversão de ninguém. Esse tipo de pessoa tinha que ir para o inferno mesmo, porque eles viveram a vida inteira procurando. Não fazia sentido eles quererem alguma coisa diferente agora. Note que o coração deles está completamente desalinhado. O coração deles está longe, porque eles não conseguem conceber como lidar com pessoas que estão se convertendo, mas que no final das contas não mereciam se converter. Já viu alguma situação como essa? É muito mais fácil, meus irmãos, contemplarmos a graça num quadro do que contemplarmos no dia a dia. E é isso que eles estão fazendo aqui, contemplando a graça no dia a dia, estão com bem dificuldade com isso. Por isso, meus irmãos, por conta disso, Jesus vai contar 3 parábolas seguidas. E a gente não sabe ao certo por que ele escolheu essa ordem. Há quem ache que a ordem é por uma questão numérica. Notem, primeiro ele conta de 100 para 1, de 100 ovelhas se perde uma, depois diminui o tamanho, de 10 se perde uma, 10 dracmas, depois de 2 filhos se perde um. Talvez seja essa a ideia dele aqui, quando coloca essa conta. Alguns acham que é por grau de importância. O que é uma ovelha em 100? É uma mixaria. Mas uma dracma em 10 já é um valor melhor. Mas o que vale um filho em 2? É muita coisa, não é? Parece que tem essas normas aqui. Mas cada uma dessas parábolas, meus irmãos, trazem única e exclusivamente a mesma lição. Ele está tentando realinhar o coração desses fariseus. De alguma forma, ele quer realinhar nosso coração também. E é isso que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje à noite, realinhando o coração diante de convertidos improváveis. Em primeiro lugar, meus irmãos, como é que nós realinhamos o coração diante de convertidos improváveis? Reconhecendo o valor dos que estão perdidos. 3 parábolas, em cada uma delas a mesma história. Começa, meus irmãos, do versículo número 4, Jesus dizendo que tinha um homem que possuía 100 ovelhas. Umas 100 ovelhas pode parecer muito, mas é um rebanho modesto, é um rebanho pequeno. Por um rebanho de 100 ovelhas, você praticamente conhece todas. Você sabe todas elas, conhece chamar todas pelo nome. Tem a machadinha, a raivosa, a beguinha e assim por diante. Dá para estar o nome de tudinha.
E o texto nos diz que esse homem, mesmo tendo 100 ovelhas, acontece, meus irmãos, que por um descuido se perdeu uma. E é completamente possível perder uma ovelha em 100. Elas são extremamente distraídas. Pense num bicho distraído. Os irmãos sabem que eu já criei ovelhas lá no sertão. E meu irmão dava um trabalho. Todo dia ia lá, de tarde, 3 horas da tarde, colocava sal, colocava capim, pegava água, colocava água para elas beberem. Elas ficavam numa serra, em cima de uma serra. Quando dava por volta de 4h30, 5 horas da tarde, elas voltavam. Quando elas voltavam, a gente já conhecia todas, sabia que era. Quando olhava, dizia, pronto, está faltando fulana. Está faltando fulana era um problema, porque não dava para ficar subindo para ir atrás de fulana. Fulana sabe lá onde fulana estava. Geralmente estava grávida, estava prenha, e estava para dar a luz. Então, elas ficavam lá por cima, dava cria lá por cima mesmo. Mas, pastor, tá bom, daí eu queria... Não, se a gente não fosse rápido, o carcará comia os olhos, o urubu pegava e matava. Então, a gente tinha que ir rápido. Tinha que socorrer. Uma vez, um carneiro sumiu. A gente chegou lá, cadê o carneiro? Meu Deus do céu, 3 dias procurando carneiro. Ele encontrou o carneiro pendurado numa árvore. Coitado, ficou aleijado pro resto da vida. Mas a gente achou. Descuido. É um bicho distraído, perde o caminho, vai para um canto, se interte, acabou, perdeu-se. O texto nos diz que esse homem perdeu uma ovelha. Esse homem não sabe onde encontrá-la. Mas nem por isso ele fica inerte, porque ninguém fica. Note que a questão aqui não é o valor, porque o que é uma ovelha em 100? Era uma bicharia. Mas no final das contas ele vai buscar, pelo amor que ele possui por essa ovelha. O texto diz que ele deixa as 99 no deserto. E vai buscar a que se perdeu, e não para, versículo de número 4, até encontrar. Ele vai atrás dela, até encontrar. A segunda história, meus irmãos, conta uma história muito parecida. Uma mulher, o texto nos diz, versículo número 8, tinha 10 dracmas. A dracma, meus irmãos, era uma moeda valiosa. Naquela época era o equivalente ao denário, equivalia cada dracma a mais ou menos uma diária de serviço. Vamos botar aí 100, 120 reais. Essa mulher tinha pelo menos aí 1.500 conto, mais ou menos, guardado. Mas aí, meu irmão, ela perdeu de repente uma dessas moedas. Nós não sabemos como ela perdeu. Elas tinham às vezes o hábito de colocar as moedas no cordão e botar no pescoço, porque era mais perto de guardar. Outras vezes ela pegava um lenço, colocava a moeda dentro e amarrava as moedas e elas ficavam todas lá dentro. Por algum motivo, nós não sabemos qual, ela perdeu essa moeda. E ao perder essa moeda, meus irmãos, para quem tem 1.000 e pouco, pode parecer pouco, perder 100 e pouco, mas aí ela perdeu. E o texto nos diz, meus irmãos, que ela então inicia um processo de procura. Porque enquanto na ovelha foi distração, aqui foi um acidente. Sem querer, acabou se perdendo uma dracma. O que ela tem que fazer? Ela tem que encontrar esse negócio. O texto nos diz, versículo 8, que como ela perdeu, a casa, naquela época, as casas eram escuras. Não tinha janela, não tinha iluminação. Era tudo, as janelas eram umas coisinhas miudinhas. Não tinha esse negócio de abrir janela. Então o que tem que fazer? Ela acende uma lamparina, acende uma candeia, começa a iluminar um lugar, mas mesmo assim é difícil. Não é casa de cerâmica, gente, é casa de barro. Casa de barro, às vezes tem terra fofa. O que é que acontece com moeda? Se enterra, dá trabalho. O que é que ela fez? Vai varrer a casa. E ela começa a varrer a casa, e o texto diz que ela varre a casa com essa candeia na mão, levantando poeira, puxando o móvel, arrasta para um lado, arrasta para o outro. Mas, meu querido, é 150 conto, tem que achar esse negócio, não tem como deixar perdido. E o texto diz que ela procura diligentemente até encontrá-la. Ela tem algo valioso, que ela perdeu, que ela precisa encontrar. A terceira história, meus irmãos, também fala de alguém que se perdeu. Enquanto a primeira fala de uma ovelha que, por descuido, se perdeu. Enquanto a segunda história fala de uma dracma que, por acidente, se perdeu. O texto vai nos dizer que tem um jovem, um filho, que, por rebeldia, se perdeu. O texto nos diz que tem um homem que tem 2 filhos. Só tem 2 filhos. Mas logo o filho mais novo, mais rebelde de todos, resolveu que queria para si a sua herança, versículo número 12. Ele disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele tinha direito. Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, diz que ele possuía o direito de 1/3. Se tinham 2 filhos, 2 terços ficava com o mais velho, como ele é o mais novo, ficava com 1/3. Era muita coisa. Mas o mais triste disso aqui, meus irmãos, que não é que ele está esperando somente a herança, porque o pai dele está vivo. O que ele quer é a herança agora. Ele não tem mais paciência de esperar o velho morrer. Ele quer agora, parece o povo de hoje, né? Que quer rachar a herança com os velhos vivos. Não é? É mais ou menos isso que ele está fazendo, está vendo? Ele está dizendo, pai, eu não tenho mais paciência, só está demorando demais a morrer.
Faz o seguinte logo, racha logo esse negócio, me dá esse pedaço desse apartamento, que eu estou precisando. Notou como é que está fazendo? Ele quer a parte dele, é direito dele, mas isso deve ter estraçalhado o coração do pai. Um filho que de repente diz, eu não quero conviver com o Senhor. Eu não gosto de conviver com o Senhor. A presença do Senhor me incomoda. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Ele ama mais os prazeres e as decisões dele do que o próprio pai. E o que é que o pai faz? O pai vai fazer o que ele pediu. Isso, meus irmãos, trouxe um prejuízo grande, porque imagine, você tem uma fazenda, o texto nos diz que eles começaram a repartir os haveres. Repartir os haveres é quantas ovelhas tem, tantas vai para você, tantas ficam. Quantos bois tem, tantas vai para você, tantas ficam. Se tem tantas galinhas para você, tantas ficam. No final tem tantas casas, tanta casa para você, tanta casa. Eles foram distribuindo um pedaço do terreno, divide o terreno em um terço é seu. Ele então, meus irmãos, se organiza. O texto diz que depois de repartir, versículo número 12, passaram-se alguns dias, talvez o tempo suficiente para ele vender os troços e juntar dinheiro e parte. O texto nos diz que juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Meu irmão, ele não quer nem ver o azul do pai e do irmão. Ele quer ir para longe, notou? A rebeldia dele é tamanha que ele quer ver o pai morto, ele quer só o dinheiro dele, que é a única coisa que lhe interessa, e quando ele sai, ele não olha nem para trás, ele vai para longe. Que dor, meus irmãos, não foi nessa família. Um pai que foi abandonado pelo filho de forma muito ingrata, pegou uma parte dos bens da casa, colocou o negócio de repente em perigo, tornou a situação da fazenda instável por causa das finanças, e foi embora. E não foi para perto não, foi para tão longe que não queria nem ter notícia, ele nem queria ter notícias do pai. O texto nos diz que ele vai e ele se torna um pródigo, um gastador. Ele esbanja todo o dinheiro que tem lá. O texto diz que ele dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Claro, o que acontece quando um pobre ganha na loteria? Jura que vai durar para sempre. Ele de repente tem uma bolada na mão. O que é que ele pensa? Vou viver a vida toda desse jeito. Estou rico, estou rico. Na verdade, meus irmãos, todos nós sabemos que o dinheiro vai-se embora muito rápido. Esse rapaz, meus irmãos, teve que enfrentar a pior situação no versículo 14. Porque depois, meus irmãos, que ele torrou todo o dinheiro que tinha, já não tinha mais dinheiro para nada, para piorar a situação dele, na região para onde ele foi, começou uma grande seca, todo mundo quebrou, e o texto diz que ele começou a passar necessidade. Ele está completamente perdido, meus irmãos, ele está completamente desorientado agora. Ele está sozinho no mundo, liso, sem nenhuma condição de sobrevivência. Ele não tem mais nem o que fazer. O texto nos diz que ele ficou numa situação tão difícil que ele se juntou com um senhor da região, e um senhor da região resolveu acolhê-lo com muita graça, mandou ele trabalhar. E o trabalho era terrível, versículo número 15. Mandou ele para o sítio para cuidar de porco. Meu irmão, se tinha um bicho que judeu detestava, e ainda hoje detesta, é porco. Eles não tinham simplesmente como tolerar aquele negócio, era com a situação mais humilhante. Esse homem está com fome, esse homem está sozinho, esse homem está na maior humilhação possível, cuidando de porco. Para piorar, a fome dele está tão grande, o termo usado aqui é justamente do tamanho dessa fome, diz que ele sente um vazio, como se uma tripa estivesse engolindo a outra. Já passou por isso? É mais ou menos isso. Ele está com uma fome tão grande que o texto diz que ele estava com vontade de comer a comida do porco. Estavam oferecendo para o porco, na época, alfarrobas, umas espécies de vagens compridinhas assim, com as sementinhas dentro, que se usava naquela época, do momento de seca, porque essa árvore produzia mesmo com seca, para dar para os animais. Ele queria, de repente, pegar uma vagenzinha dessa e comer, tanta fome que ele tinha. Esse rapaz está completamente perdido, ele não tem a menor ideia do que fazer, ele está simplesmente caminhando longe demais. Esse rapaz está em situação difícil. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, meus queridos, que os pecadores, na verdade, estão completamente perdidos. É essa a imagem que o Senhor Jesus tenta nos passar. Que não importa se eles se perderam por displicência, se eles se perderam por acidente, ou se eles se perderam por rebeldia. Em qualquer um dos casos, ele nos mostra que nós temos que olhar para o mundo como perdidos. Essa é a visão da igreja. São desorientados, estão perdidos, mesmo que alguns estejam rebelados. Mas é interessante ver um ponto aqui, meus irmãos. Esses mesmos perdidos ainda são valiosos. Não é porque eles estão perdidos que eles são descartáveis. Por mais que se tenha outros, como se existe uma ovelha no meio de 100, eles ainda são valiosos a ponto de precisarem ser encontrados. O texto nos mostra, meus irmãos, que os homens pecadores estão perdidos, mas que ainda é necessário olhar para eles com graça
e com misericórdia, mesmo quando eles são rebeldes, como esse rapaz que saiu de casa. O texto então, meus irmãos, passa realinhando o coração diante dos convertidos improváveis, dizendo uma segunda coisa. O texto nos mostra valorizando reencontros almejados. O texto nos diz que aquele pastor deixou as 99 ovelhas no deserto, num lugar seguro. Não deixou espalhado não, mas a ovelha fica juntinho de todo jeito. Ele deixa essas ovelhas lá, e o texto diz que ele deixando-as lá no deserto, segue em direção ao lugar provável onde ela se perdeu. Meu irmão, dá trabalho encontrar a ovelha, porque se fosse um bode era fácil. Bode, quando está machucado, liga a sirene, grita que é uma beleza. Ele fica berrando, fazendo zoada, faz um escândalo, você encontra pela zoada, fica fácil de encontrar. Mas ovelha é um bicho estranho, quando está machucado ele se encolhe, fica quieto, não dá um pio. Você chama, não responde não, finge que nem está te ouvindo. Tem que ver, você tem que encontrar. Os lugares eram acidentados, meus irmãos, nem todo lugar era fácil. Já imaginou? Sobe pedra, sobe barranco, desce barranco, para cima e para baixo, procurando essa ovelha, tentando encontrar. Mas eu acho interessante, meus irmãos, o que o texto diz, que ele foi até encontrá-la, ele não desiste. Não é por uma questão somente de quanto vale essa ovelha, porque provavelmente depois de muito procurar, ele pode dizer, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? É uma ovelha, tem mais 99, né? Volta para casa, estou cansado já, essa miserável se perdeu, agora que se vire, não é? Dê um seu jeito de voltar para casa, não voltar, paciência, tem 99 ainda, ano que vem vão reproduzir, eu fico com 200, oxi, deixa para lá, mas não, ele procura, e o texto diz que ele não desiste até encontrar. E o pior é que ele encontrou ela nas piores situações possíveis. Como é que a gente sabe disso? Porque o texto, versículo 5, diz que quando ele encontrou essa ovelha, ele achando-a, põe-na sobre os ombros. Ela estava com certeza debilitada. Meus irmãos, uma ovelha pesa entre 30 até 50 quilos, as mais antigas, né? As mais novas são até mais pesadas. Mas é nessa faixa que uma ovelha pesa. Meu irmão, é um negocinho meio pesado. Não dá para carregar na mão, como o pessoal carrega cachorro hoje, parece que está carregando um bebê. Não dá para carregar a ovelha desse jeito. Basicamente, meus irmãos, tem uma técnica bem simples, que todo mundo que cuidou de ovelha já fez isso. Você simplesmente pega com a mão direita nos braços, nas pernas da frente, pega com a mão esquerda nas pernas de trás, faz um balancinho, joga nas costas. Meu amigo, você vai andar o tempo inteiro, porque aqui você ainda tem um braço sobrando. Você pega as pernas da frente aqui, pega as pernas de trás aqui, junta as quatro com a mão só, você ainda tem a mão direita livre. É fácil demais de carregar, bota uma mochila nas costas, dá para levar ela para tudo quanto é canto. É pesado? É, mas nas costas a gente nem sente. Dá para subir, descer barranco, dá para se pendurar, tem uma mão ainda para se segurar, e ela vai aqui agarrada. Ela não pode andar, tá vendo? Ele não está simplesmente arrastando ela. Ele não dá umas pancadas nela, pela raiva, né? Deveria ter dado umas pancadas. Mas não. Ele está feliz demais para ficar com raiva, está vendo? Ele está feliz demais para ficar chateado. O texto nos diz que ele põe ela nos ombros e sai feliz, jubiloso. O texto diz, cheio de júbilo, como se tivesse ganhado na loteria. Não vale tanta coisa assim, mas ele ficou bem animado quando encontrou a sua ovelhinha de novo. A mulher faz a mesma coisa. O texto nos diz que ela pega uma lamparina e começa a buscar. Varre a casa para um lado, varre a casa para o outro, puxa um móvel, puxa o outro. A única certeza que ela tem é que ela perdeu a moeda dentro de casa. Ela não levou esse saco de moeda para canto nenhum, tem que estar por ali. Mas achar não é tão fácil. Já procurou alguma coisa dentro de casa assim? Mulheres, quando procuram, encontram rápido. A gente, geralmente, os homens demoram 1 ano para encontrar. E quando acha? Gente, a gente não consegue encontrar um pote de manteiga dentro de uma geladeira. Imagina uma moeda dentro de uma casa. Não, isso não é missão para a gente. Por isso que Jesus, muito esperto, colocou uma mulher para procurar. Se fosse um homem, não tinha achado, não. Ela procurou, gente. E eu acho bonita a palavra que ele usa, diligentemente procura. Não, ela não procurou de mais ou menos. Gente, isso aqui dá uma feira. Querendo ou não, uma moeda dessa dá para comprar uma cesta básica. Essa irmã aqui não é tão rica não, porque ela juntou essas 10 moedinhas, meu irmão. Pelo jeito foi muito tempo para juntar essa moedinha. E vai fazer diferença nessa casa. Isso é valioso para ela. Por acidente ela perdeu, mas notem, ela diligentemente procura. E quando ela encontra, que alegria. Quando ela encontra, que alegria. O texto nos diz que ela reúne as amigas e as vizinhas
para comemorar. Só as outras amigas da rua sabem a importância disso em casa. E ela chama as amigas e diz, a gente tem que festejar. Vamos no shopping tomar um café com a dracma. Não foi isso que elas fizeram, não. Ela está se alegrando, dizendo, vocês têm que se alegrar comigo, porque eu estava aperreada, eu tinha perdido a moeda, gente, eu fiz um esforço, a casa está toda virada lá, mas eu achei, fica feliz comigo. Ela procura diligentemente, o pastor procura, a mulher procura. Mas, meus irmãos, o que acontece com esse rapaz é um pouco diferente, mas de alguma maneira mostra o coração do pai. O texto nos diz que esse rapaz estava completamente perdido, jogado lá no meio do nada, sozinho, com fome, humilhado. O texto nos diz, meus queridos, que aconteceu algo diferente com ele. Versículo número 17 diz que ele caindo em si. É como se o pecado dele tivesse o cegado, está vendo? É como se ele tivesse simplesmente não tivesse vendo a realidade como ela realmente é. Isso geralmente acontece com jovens. Todo jovem sabe que vai dar certo na vida, ele só não sabe como. Todos eles sabem que vão ficar ricos, ele só não sabe como é que vai ficar rico. Mas eles têm um otimismo que é fantástico, não é? Mas agora ele caiu em si, que nem todo plano funciona. Nem sempre do jeito que você queria as coisas saem. Ele finalmente descobriu que a realidade é dura. Ele está num momento difícil. Mas quando ele cai em si, ele se lembra de um negócio interessante. Ele diz, quantos trabalhadores do meu pai? Note que esses trabalhadores aqui não são pessoas contratadas. Porque ninguém contratava alguém assim. Ninguém simplesmente fazia um contrato e mantinha alguém do lado. Mas eram trabalhadores que viviam sempre trabalhando lá. Ele diz, essas pessoas que trabalham para meu pai estão melhor do que a minha situação aqui. Ele diz, aqui eu sou trabalhador do mesmo jeito que eles são lá. Aqui eu queria comer comida de porco, mas nem isso o povo me dá. Ele diz, eu estou passando fome, estou ganhando pouco, estou passando por humilhação. Os empregados do meu pai têm comida farta. Notou aí, versículo 17? Eles pelo menos estão comendo bem. Nota que ele nem está pensando no salário, está vendo? A única coisa que ele quer é comer. É interessante como a fome coloca as prioridades no lugar certo, não é? Ele então traça um plano. O plano dele é interessante, porque um plano mostra como ele finalmente se encontrou. Finalmente ele caiu em si. Ele descobriu o mal que ele fez. E isso ele faz na sua confissão. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou voltar na casa de papai. Mas ele sabe que ele não pode voltar, porque ele não merece voltar para lá. No dia que ele saiu, ele deixou um pai com o coração partido, deixou uma fazenda debilitada, tirou tudo que tinha direito dele lá, ele não tem mais direito a nada. Para entrar na fazenda, ele precisa de autorização agora. Nada mais daquilo pertence a ele. Ele não tem direito a nada. Mas ele sabe como o pai dele é um bom patrão. Ele sabe como o pai dele garante sustento. E ele diz, eu vou chegar lá e vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Ele diz, eu não pequei só contra o Senhor, não, porque nenhum pecado, meus irmãos, é contra o próximo somente. Sempre é um pecado contra Deus. E o pecado de desobediência aos pais, de não honrar os pais, na verdade é um pecado contra o próprio Deus, que foi quem deu a autoridade para os pais. Ele tinha pecado contra o céu e tinha pecado contra o pai. Por isso ele não está simplesmente dizendo, pai, eu quero que volte a ser tudo como ontem. Ele diz, eu não mereço mesmo. Pai, eu pequei e pequei gravemente, eu não sou digno. Por isso ele diz, eu não sou digno de ser chamado seu filho. A minha pretensão aqui não é retomar o nosso relacionamento, a minha pretensão aqui não é voltar a ser como era antes, porque eu não mereço isso. Ele está tão arrependido porque ele sabe que não tem como voltar atrás, não tem como resolver. Ele diz, eu vim aqui porque só preciso que o Senhor me trate como um trabalhador, porque pelo menos os seus trabalhadores têm comida. Ele volta, ele quer voltar. Mas esse reencontro, meus irmãos, é fantástico, porque o texto nos diz que ele faz uma coisa que é diferente, que é, alguns planejam e não executam, ele planeja e coloca o plano em ação. Aí ele tem um problema, porque lembra que ele resolveu que ia para um país distante, só que quando ele foi para um país distante, ele estava com dinheiro, agora ele está voltando de um país distante e é liso, então ele vai a pé. Ele deveria estar ainda mais acabado, já parou para pensar? Estava com fome lá, imagina com fome na volta. Ele não voltou bem, ele voltou acabado. Mas olha que coisa linda acontece aqui. O texto diz que ele foi ver o pai no versículo 20. Ainda estava longe, longe. Não dava para ver direito ainda, não dava para saber quem era, mas pai que é pai conhece as pernas do filho. Pai que é pai sabe o jeito que o filho anda se balançando. Pai que é pai não precisa ver direito, ele só vê a silhueta e já sabe quem foi que passou. De longe o pai viu.
E quando viu, meus irmãos, o coração desse pai não se contém em ficar esperando. O texto nos diz que ele faz uma coisa improvável. Versículo 20 é cheio de verbos. O texto diz que ele viu de longe o filho, e então depois que o avistou, compadeceu-se dele. Oh, meu irmão, como você reagiria depois de meses sem ver o seu filhinho, o seu menino, aquele menino ruim que te desagradou, que fez o mal a você, desejou a sua morte, mas é seu menino, é seu garotinho que você está vendo de volta. Passou na mente dele todas as lembranças do dia que o pegou na mão pela primeira vez, passou todas as lembranças do dia que ele viu essa criança brincando com ele, e ele compadeceu-se daquele jovem maltrapilho que vai chegando, e o texto nos diz que ele faz algo improvável, ele correu. Era indigno para um idoso correr, não era justo para um idoso correr, era uma demonstração de humilhação correr, ninguém importante corria, mas ele correu, é o filho dele que está ali. O texto diz que ele viu, se compadeceu, correu, abraçou e beijou. Um pai entende isso perfeitamente. Esse menino não presta, esse cara é mau, desejou a morte dele, o humilhou, o maltratou, rasgou o coração dele ao meio. Mas é o menino dele, é o garoto dele. O filho ainda até ensaia um pedido de perdão, notou? O filho diz: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas nem conseguiu terminar, notou? Nem conseguiu terminar. O amor desse pai é tão grande que não deixou ele terminar, porque ele está tentando pedir perdão, mas para que pedir perdão? O pai já o abraçou e o beijou, o pai o perdoou antes dele pedir perdão. O pai se antecipou buscando ele, não foi ele que conseguiu o perdão porque pediu, o pai o buscou no meio do caminho e já era dele de volta. Enquanto ele tenta dizer o discurso que ele estava ensaiando, dizendo: pai, eu quero ser só tratado como um trabalhador, o pai imediatamente muda a circunstância inteira. Versículo 22 diz que o pai disse aos servos: tragam rápido uma roupa, esse aqui não é alguém digno, ele precisa ser honrado, as roupas não são condizentes com quem ele é, a roupa está com roupa de mendigo, ele não é um mendigo, ele é uma pessoa importante. Bota a roupa que presta nele. Não só isso, bote também um anel no dedo dele, um selo. Esse aqui não é um indigente, isso aqui é um herdeiro, isso é o dono dessa fazenda que está chegando. Não só isso, bota uma sandália nos pés. Quem anda de pé descalço é escravo, ele não é o escravo, ele é o dono da fazenda. Cuidem disso. Tem mais. Pegue o novilho cevado, guardado para o sacrifício, guardado para ser dado ao Senhor para um momento especial. Pegue aquele novilho que está guardado para engorda, traz ele para cá, mata que hoje tem churrasco. Que encontro maravilhoso, meus irmãos. Esse pai está dizendo: eu quero meu filho de volta, eu encontro meu filho de volta. Que bonito, meus irmãos, é ver Deus como iniciador daquele que busca. Ele é o que encontra o pecador. Não busca merecimento em nenhum deles, porque a ovelha estava perdida de qualquer jeito, a dracma estava perdida de qualquer jeito, esse filho também estava perdido de qualquer jeito. É por isso que esse pai, meus irmãos, mostra todo o cuidado pessoal que o próprio Deus possui, de tal maneira, meus irmãos, que o texto nos mostra um Deus que vai nos buscar e que celebra essa comunhão de retorno, que esse encontro é o dia mais bonito das suas vidas, que ele celebra esse momento de forma muito especial. Talvez por isso mesmo, meus irmãos, nós tenhamos um terceiro aspecto aqui: realinhando o coração diante de convertidos improváveis. Em primeiro lugar, reconhecendo o valor dos que estão perdidos. Segundo, valorizando encontros tão almejados. Mas em último lugar, reagindo adequadamente diante da grande salvação. O texto começa a falar, meus irmãos, de como se reage quando se encontra uma coisa que é importante para a gente. Aquele pastor lá atrás, meus irmãos, quando encontrou a ovelha, ele ficou muito feliz. E o texto nos diz que a sua felicidade não cabia no seu peito. É uma ovelhinha só, mas é a ovelhinha dele. Ele traz essa ovelha para casa, ele podia simplesmente ter soltado a ovelha no meio do rebanho e dizer: olha aí, se vira aí agora, não vai fazer mais essa besteira de novo. Mas não. A felicidade dele é tão grande, meus irmãos, e como nós sabemos, quando estamos muito felizes, ninguém consegue segurar a felicidade sozinho. Já notou isso? Passei no Enem. Não diga para ninguém não. Deixa calado.
Diga para ninguém. O que a gente faz lá? Coloca logo no Facebook. Passei! Não é assim que a gente faz? Porque notícia boa, a gente quer que todo mundo comemore com a gente. A gente quer que todo mundo saiba. Esse homem encontrou uma ovelha, o que é que ele faz? Chama os vizinhos e diz, vai, vem se alegrar comigo, vamos fazer churrasco de ovelha. Foi isso não que ele fez. O texto diz, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo. Por que ele está se alegrando tanto? Versículo de número 6. Achei a minha ovelha perdida. Por que era tão importante encontrar essa ovelha? Porque as ovelhas não ficam vivas por muito tempo quando estão sozinhas. Elas não conseguem se alimentar direito, elas não conseguem encontrar água, e porque elas não têm um rebanho como proteção, elas são alvos de predadores com muita facilidade. O coração dele estava apertado porque ele podia ter encontrado, ao invés de uma ovelha, só uma carcaça. Ao invés de encontrar uma ovelha, ele poderia ter encontrado somente um corpo morto. Era isso que ele estava esperando encontrar. No final das contas, meus irmãos, essa ovelha estava morta. E quando ele encontrou essa ovelha viva, mesmo que ela esteja debilitada a ponto de ser arrastada com ele encontrou ela viva. Isso é importantíssimo. Ela não estava morta. O texto diz que ele se alegra porque ela estava perdida, mas agora ela foi encontrada. Encontrada. Por isso que Jesus nos traz uma lição magnífica no versículo número 7. Jesus diz, meus irmãos, essa ovelha somos eu e você. Ele faz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, meus irmãos, está falando agora diretamente para os fariseus do versículo 1. Porque eles estavam todos reclamando, esse bote de gente que não presta está do lado de Jesus. Olha esse povo que não presta, nós aqui somos justos, esses aí são pecadores. Jesus diz, Deus tem muito mais felicidade quando um desses camaradas que vocês dizem que não presta se arrepende, um só se arrepende, do que esse bando de fariseu que tem aqui, que acha que não precisa se arrepender. Esse bando de fariseu que acha que já é bom o suficiente, que já tem condições suficientes. Ele está simplesmente dizendo para eles, vocês não produzem alegria, porque vocês não sabem o que é arrependimento. Vocês acham que não precisam? Vocês já são bons demais. Mas no momento em que um pecador se arrepende, ele diz, os céus se alegram. Eu fico pensando aqui como é que funciona o sistema de comunicação do céu. Porque nessa hora aqui não é parábola não. Mas parece que existe como que um patamar lá dizendo assim, ó, converteu-se mais um. E o pessoal, não é? Parece um negócio desse, não é? Ele está dizendo, o céu vira uma festa no dia em que um pecador se arrepende. Mas a moça da dracma ficou feliz também. A dracma era mais valiosa do que a própria ovelha, até porque na proporção era 10 para 1. Ela está ainda mais feliz, porque o texto nos diz que ela vai então fazer uma festa. Fica feliz, chama as amigas, chama as vizinhas, versículo número 9. Alegrai-vos comigo. Note que é a mesma ideia lá em cima. Alegrai-vos porque achei minha ovelha perdida. Elas, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ambas estão dizendo, nós perdemos alguma coisa. A ovelha podia ter sido encontrada morta e simplesmente ter se perdido de vez. A dracma podia nunca ter se encontrado mais, se enfiado num buraco, sei lá, nunca mais encontraram. Mas eu achei, uma moedinha pequenininha, eu achei, se alegrem comigo. Jesus então traz de novo uma lição dizendo, eu vos afirmo que de igual modo, tão feliz como essa mulher ficou por ter encontrado essa moeda, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Interessante, porque primeiro Jesus diz, o céu inteiro entra em festa. Ele diz, diante dos anjos a festa acontece. É como se os próprios anjos se alegrassem em ver a glória da redenção se aplicando em um pecador, de alguém que iria para o inferno sendo resgatado, e a alegria desse resgate se expandindo agora no céu como uma festa. Ele diz, se alegrem quando um pecador se arrepende. O pai não fez diferente, notou? O pai resolveu que ia dar um churrasco. Mata o novilho cevado. Mate o novilho cevado, comamos e regozijemos. Mas no versículo 24 ele vai dar o motivo da alegria. Tem que ter festa. Tem que ter festa, porque o que aconteceu aqui foi especial. Ele diz, comamos e nos regozijemos. Porque esse meu filho, como uma ovelha, estava morta e reviveu. Está vendo? Do mesmo jeito da ovelha, esse meu filho era para ter sido encontrado morto. Não era para ter voltado assim. Voltou vivo. É praticamente uma ressurreição.
esse menino eu não esperava mais encontrá-lo em vida. Agora ele chega aqui, está meio sujinho, mas ele voltou, ele reviveu. Mas também ele estava perdido e foi achado. Esse homem usa as mesmas expressões, as mesmas ideias da parábola da ovelha e da parábola da dracma. Ele diz, como a ovelha, esse meu filho estava morto e reviveu. Como a dracma, esse meu filho estava perdido e foi achado. O que é que resta fazer? Versículo 24, começaram a se alegrar. Se o texto terminasse aqui, meus irmãos, diríamos, que maravilha. Todos sabem reagir diante da conversão de alguém que não merece. Tem gente que não presta. Pecadores estão perdidos, seja por displicência, seja por acidente, ou por rebeldia, como é o caso desse rapaz aqui. Ele que decidiu ir embora, a culpa é toda dele, agora que arque com as consequências. Não, o pai diz, que conversa de consequência? Aqui não é meritocracia, aqui é graça. Vamos fazer uma festa, mata o boi, vamos comer, vai ter churrasco hoje de noite, começa a festa. E se alegraram todos. Mas o versículo 25 tem alguém que não se junta na festa. O versículo 25, meus irmãos, é a expressão dos fariseus lá do versículo 1. Porque tem alguém que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas tem alguém aqui, meus irmãos, que é muito bom para aguentar esse tipo de gente na igreja. O texto nos diz que o filho mais velho estava trabalhando. Era isso que ele mais fazia. Ele estava cuidando da fazenda. Ele parecia ser um filho bom. Só que o texto diz que quando ele estava voltando, chegando perto da casa, viu que estava tendo uma festa na casa. O texto diz que ele ouviu a música e as danças, o sapateado do povo no chão. Ele começou a ouvir a música, tem gente dançando, estava com a roupa da roça. Com a roupa da roça, meu amigo, é uma roupa meio esculhambada, né? Não dá certo, não presta muito não. Mas não foi por isso que ele não entrou. O texto diz que ele do lado de fora chamou um dos criados. E eu quero que você preste atenção nas palavras que são usadas aqui. Ele chama um dos criados e perguntou, o que é que está acontecendo? Está tendo festa lá dentro. Aconteceu alguma coisa, o que é que está acontecendo? O criado, meus irmãos, informa com as mesmas palavras do pai. Veio teu irmão, está vendo? É o teu irmão. O carinho, o que saiu de casa. Veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado. Não é um novilho, está vendo? É aquele que estava guardado. Porque o recuperou com saúde. A ideia do pai, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Como é que você espera que esse rapaz reaja quando o irmão dele, que tirou tudo, que botou a fazenda em perigo, esse irmão foi que teve que aguentar o choro do pai. Foi ele que viu o sofrimento do pai. Foi ele que ficou em casa. Ele fez tudo certo. Esse rapaz aqui só vive para casa. Aí vem esse vagabundo agora, e vem, e o pai recebe desse jeito. Isso não é jeito de receber um cara que fez tanto mal? O que se espera? Dá-lhe uma surra e manda de volta. Não foi isso que ele queria? Era isso que ele queria que acontecesse, uma festa? Ele ficou do lado de fora, ficou emburrado. Mas da mesma forma como o pai correu para pegar o filho mais novo, o pai saiu para pegar o filho mais velho. Porque ele está tão perdido quanto o outro. E ele precisa ser realinhado também. Veio então o pai, saiu, versículo de número 28, e o texto diz que procurava conciliá-lo. Olhe de novo as palavras do irmão. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. Ele está dizendo, eu sou justo, está vendo? Eu não faço nada errado. Eu mereço minha posição. Eu mereço o lugar onde que eu estou ocupando. Eu não sou uma pessoa que transgride leis. Eu faço tudo certo. Minha vida inteira eu fiz tudo certinho. Eu sou justo. Ele está se justificando. Jamais transgredi uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Ele está acusando o pai de não ser justo. Está vendo? Ele está dizendo, eu fiz sempre tudo certinho. Mas o Senhor não me recompensa de forma adequada. O Senhor não é justo comigo. Eu merecia receber pelo meu trabalho. Note que ele está acusando o pai de ser injusto, de não tratá-lo com a justiça que ele adquire pelas suas obras. Versículo 30 diz assim, vindo, porém, esse teu filho. Notou como é que ele está se referindo? Não é meu irmão. Ele deixou de ser meu irmão no dia que ele saiu de casa.
Ele deixou de ser meu irmão no dia que ele desejou que meu pai morresse e pegou a herança. Ele não é mais meu irmão. É teu filho. Não é meu irmão. É interessante porque olha como foi que o escravo falou. Veio teu irmão. Ele disse, meu irmão? Eu não tenho irmão. Esse cara não presta. Ele é indigno. Ele é teu filho. Aí vem esse teu filho. Olha a segunda coisa que ele diz. Que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Onde é que o texto diz que ele gastou dinheiro com mulher? O texto não diz isso. O texto diz que ele não soube gastar. Que ele desperdiçou o dinheiro com o que não devia. Mas o texto não diz que ele gastou com mulher, não. Quem está dizendo que ele gastou com mulher? O irmão. Gastou com mulher. Pegou o dinheiro do senhor, que o senhor trabalhou a vida inteira, juntando, foi lá e torrou todinho com mulher. Isso é uma acusação. E é uma acusação leviana. Isso aqui é uma difamação. Porque o texto não diz que ele gastou com mulher, só diz que ele não soube administrar e gastou como um doido e aí perdeu tudo. Mas diz mais. Não é para justificar o mais novo, não, que o bicho não presta também, não. Mas ele diz mais assim. E logo para ele o Senhor mandou matar o novilho cevado. Ele não merece nada. Aí o Senhor faz uma festa para ele. Eu estou aqui, ó, dando duro, fazendo tudo certinho o tempo todo. E como é que o Senhor me trata? Nada. Nem um cabrito. Nem um cabrito para eu pegar 3 pessoas e comer. Não. Aí o Senhor mata logo um boi para ele. Não é justo. Já usou essa expressão alguma vez? Não é justo. Não é justo. Eu estou sempre diante de Deus, eu faço tudo certinho para Deus. Eu ando sempre no caminho do Senhor, eu não dou nem um passinho fora. Faço tudo certo, do jeito que é para fazer, eu honro a Deus. Aí depois vem um camarada todo desmantelado e entra no céu. Os ímpios não conseguem entender isso. Eu ando a minha vida toda certinha, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, vivo para a minha família, vivo trabalhando, não faço nada, não bebo, não fumo, não vivo pegando mulher. Minha vida é toda certinha. Aí você vem agora me dizer que esse ladrão, sem vergonha, estuprador, vai para o céu? Não é justo. É porque os homens procuram justiça, mas Deus tem graça para oferecer. Olha o que o meu pai resolve esse negócio. Ele diz assim, respondeu-lhe o pai, meu filho. Acho bonito esse jeito que ele coloca. Minha criança, meu menino, meu filho, tão filho quanto o outro. Meu filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu, é teu. Você podia ter pego o bode na hora que você quisesse. Tudo pertencia sempre a você. Mas a festa é por causa da situação do teu irmão. Por isso eu acho bonito o versículo 32, ele faz assim, era preciso. Era necessário, não tinha outra saída. Eu tinha que fazer uma festa. Por que eu tinha que fazer uma festa? Porque nós tínhamos que nos alegrar e nos regozijar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E o texto não diz qual foi a decisão do irmão. O texto não diz se o irmão disse, está certo, pai, o senhor está certo. Eu tenho que recebê-lo de volta. Eu vou entrar para a festa também. O texto não diz isso. O texto não diz se esse irmão disse, pastor, pai, então o senhor que fique com ele, porque a partir de hoje eu também não quero conversa com ele, não vou entrar, vou me embora, vou morar em tal canto, vou continuar trabalhando porque eu tenho a fazenda aqui, mas não quero contato com ele não. O texto não diz nada, está vendo? Por que o texto não diz nada? Porque o texto está esperando pela sua decisão. O que você vai fazer? O texto nos mostra, meus irmãos, que a única opção de um crente, quando vê alguém ruim, realmente ruim, mal, se convertendo, é se alegrar. Que não tem outra opção. Se os céus se alegram quando uma ovelha é recuperada, se os anjos se alegram quando uma dracma é recuperada, porque, meu irmão, um filho perdido não é alvo de alegria no coração de muitos crentes. O texto nos mostra, meus irmãos, que de alguma forma nós vamos entender que não tem outra maneira dos crentes reagirem diante da salvação que o Senhor proporciona, que não seja a reação de alegria, mas não é todo crente que se alegra com isso. Porque é muito lindo quando a gente vê alguém bonito se convertendo, alguém rico se convertendo, alguém famoso se convertendo, alguém, gente boa que a gente gosta se convertendo, gente cheirosa se convertendo. A gente gosta desse povo.
Que vinha mais para a nossa igreja. A gente quer isso. Mas mendigo que entra fedendo. Gente, dá para receber esse tipo de gente? Mulheres da vida, receber prostitutas se convertendo? Ah, pastor, eu creio que ela se converte, mas desde que ela não se sente do lado do meu menino que tem 15 anos, tá bom. Nunca ela vai poder conversar e se aconselhar com o meu marido, porque vai que ela dá em cima dele, né? Então eu não vou concordar com isso, não. Ah, mas homossexuais podem se converter, e seria uma bênção de se converterem. Mas no dia que eu estiver no banheiro e ele entrar, eu saio, né, pastor? Sabe como é que é as coisas? Nós preferimos que essas pessoas fiquem do lado de fora. Talvez tenha uma outra igreja aqui por perto que receba, não é? Vamos tentar pensar, achar uma igreja diferente, que possa receber mendigos lá. Gente que fede, gente feia, gente mal cheirosa, gente pobre, gente deselegante, gente que não tem modos, gente que tem unhas sujas, pessoas que têm bafo de boca. Essas pessoas a gente tem que deixar longe daqui. Pessoas que são indignas, que tiveram uma vida depravada, vida suja, que não se conserta. Pastor, pau que nasce torto, morre torto. Pastor, isso não vai dar certo dentro da igreja, não. Essas pessoas, pastor, nós não deveríamos estar recebendo aqui na igreja. Olha o tipo de gente que o Senhor está botando aqui dentro dessa igreja. Essa é a reação dos fariseus. Essa é a reação do irmão mais velho. Quantas vezes nós reagimos da mesma maneira e o Senhor diz, escolha qual é a reação que você quer agora. Porque os céus se alegram, Deus se alegram, mas tem crente que fica chateado. Porque vai mexer com a ordem da igreja, vai mexer com o status da igreja. A igreja está tão bonitinha, arrumada, vai vir gente estragar isso aqui. Não, meu querido, o texto nos diz, nós nos juntamos a Deus na alegria. Porque o Senhor salvou alguém que não merecia. Porque eu já fui quem não merecia. E já fui alvo da mesma graça que Ele está estendendo agora. Que entre você, meu irmão, e um ladrão, e um mendigo, em um bêbado numa sarjeta, em uma prostituta, a única diferença entre você, eu e eles é o tamanho da graça que Deus manifestou para nós. Porque se Deus tirar a graça de você 5 minutos, você se torna um assassino pior do que desses de comandos. Você se tornaria uma prostituta mais depravada do que qualquer uma dessas moças da rua aí. Se não fosse a graça do Senhor, se Ele virasse 5 minutos os olhos, você seria a pior pessoa desse mundo. Porque todo o potencial de maldade já está aí dentro, guardadinho, louco para explodir. É Deus, pela sua graça, que sustenta. Nosso papel não é reclamar de quem o Senhor está convertendo. Nosso papel é nos alegrar. Isso, meus irmãos, traz algumas implicações, porque uma vez agora realinhados à mente, uma vez agora enxergando o coração de Deus e vendo como Deus enxerga os pecadores, precisamos, em primeiro lugar, meus irmãos, entender que esses homens que estão perdidos devem ser alvos da nossa oração e não do nosso ódio. Que nós deveríamos olhar para os pecadores com a mesma graça e misericórdia com a qual Deus olha. Que ao invés de simplesmente desejar uma morte cruel, sei lá, escorregando no escorrego de gilete, caindo dentro de uma piscina de álcool, sei lá, a gente deseja a pior coisa possível para essas pessoas. Não, o texto nos diz o contrário. Ame os seus inimigos e ore por eles. Por que nós, meus irmãos, não entendemos isso e enxergamos que mesmo homens maus, mesmo rebeldes, mesmo distantes de Deus, ainda são pessoas, almas que carecem do Senhor? Nós deveríamos olhar para o mundo como Jesus olhou para Jerusalém e viu o povo perdido e rebelde contra Deus e chora de Jerusalém e de Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto aos pintinhos debaixo das asas, eu queria abraçar vocês, eu queria acolher vocês. Jesus, meus irmãos, não desiste do povo que vai matá-lo. A igreja do Senhor não pode desistir de orar por conversões. Nós não podemos desistir de lembrar que cada alma, meus irmãos, é valiosa. Nós não podemos esquecer que não importa em que buraco essa alma se enfiou, não importa em que lugar essa alma se encontre, em que circunstância ela se encontre, nós oramos para que o Senhor o resgate de lá, porque bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido convertido. O que nós esperamos é que o Senhor diga para um ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele se converteu.
não nos interessa pessoas indo para o inferno. Nós valorizamos pecadores do mesmo jeito que Jesus valoriza. O que nos leva, meus queridos, então, a uma segunda lição no texto. Que nós temos que pedir que o Senhor encontre esses homens para nós. Porque Deus é quem procura, notou? Ele é quem toma a iniciativa, do mesmo jeito que Ele procurou Adão e Eva, lá no meio do jardim, escondidos. O Senhor continua nos procurando, eu e você fomos achados, mas tem um monte de gente perdida lá fora. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, encontre esses perdidos para nós. Senhor, vai em busca dessas pessoas que o Senhor quer salvar, não importa em que buraco eles estejam. Senhor, seja diligente e os encontre. Varre a casa, Senhor, e os encontre. Vasculhe, Senhor, os pradarias e os encontre. Traga-os de volta ao Senhor, porque eu sei o desejo que o Senhor tem de abraçá-los. Eu sei que o Senhor vai correr e perdoá-los antes mesmo deles procurarem o Senhor. Mas aí o Senhor nos lembra, meus irmãos, de que nós somos o braço dele para encontrarmos essas pessoas. Que nós não vamos para o centro da cidade distribuir sopa e manter os mendigos lá. Que nós não vamos evangelizar prostitutas para que elas arranjem uma igreja longe da nossa. Nós vamos buscar os pecadores, porque o Senhor nos incumbiu desse trabalho. Porque eu e você não temos o direito de simplesmente esquecer que existem pecadores perdidos. Nós somos o braço do Senhor para levar o Evangelho a essas pessoas. Tiago nos lembra que nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós evangelizamos pessoas bonitas e pessoas feias, ricas e pobres, educadas e mal educadas. Nós evangelizamos todos, na esperança de que Deus traga todos a graça do Evangelho. Eu e você somos o braço buscador dos pecadores no mundo. Uma última lição. Fique feliz quando Deus converter. Fique feliz quando o Senhor trouxer alguém para cá. Fique feliz, mesmo que essa pessoa seja o teu pior inimigo. Pessoa que falou mal de você a vida inteira, que está te passando uma faca pelas costas. Se o Senhor resolveu trazê-lo, abrace-o. Ele é teu irmão em Cristo agora, o Senhor o perdoou, resgate-o para você, traga junto de você, porque nós somos chamados para nos alegrar com a salvação das pessoas e não ficar reclamando com o tipo de gente que Deus coloca dentro da igreja. Porque se Jesus abraçou e acolheu pessoas que não mereciam, você e eu somos um dos tais. Nós somos convidados a nos alegrar e não como um filho emburrado dizendo: Senhor, como é que o Senhor traz esse tipo de gente para dentro da igreja? Não, meus irmãos, nós não somos elitistas, nós não somos especiais. Nós não nos gabamos da nossa honra, nós não nos gabamos da nossa justiça, nós nos alegramos com a graça. Você é convidado a ficar feliz quando o Senhor salva gente que não presta. Você é convidado a abraçar e se alegrar e fazer festa junto com o céu, no dia que o Senhor salva a pessoa que você nunca sonhava que podia ser convertida. O Senhor te convida a ficar feliz e não ficar emburrado no final das contas. Como as obras de Caravaggio, meus irmãos, às vezes é muito mais fácil olhar a graça numa tela do que querer ver a graça pessoalmente. É muito lindo pensar em pessoas indignas sendo convertidas. Gente ruim mesmo, de presídio, sendo convertido. É muito lindo, que testemunho maravilhoso. Deixa que não venha aqui para a igreja, que se vier aqui para a igreja a gente vai ter um problemão. É muito lindo louvar a graça, mas o Senhor nos convida hoje a nos envolver com ela. Orar pelos pecadores, dizendo: Senhor, salva essas pessoas. Estão perdidas, desorientadas. Algumas delas, Senhor, porque simplesmente se perderam no caminho. Descuido. Outras delas, Senhor, se perderam por acidente. Aconteceu alguma coisa na vida delas. Senhor, algumas delas se perderam porque são rebeldes mesmo. Ajuda-me, Senhor, a ser o teu braço que vai resgatar essa pessoa. Ajuda-me, Senhor, a não fazer distinção de ninguém, de pregar tanto para milionários como para mendigos. Ajuda-me, Senhor, a não fazer distinção entre pessoas sábias, sãs e bons trabalhadores, a drogados, desmantelados, desorganizados. Senhor, me ajuda a me alegrar quando a sua graça se manifestar na minha frente. Me ajuda a ver o quadro da graça na minha frente e ficar feliz por isso. E não ficar chateado porque o Senhor trouxe gente que não prestava. Porque eu era uma delas.
Que Deus nos conceda a graça, meus irmãos, de nos alegrarmos com a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo.